E aí, tranquilo, beleza? Numa boa. Estamos de volta para falar sobre redação oficial. Meu nome é Wagner Souza, professor de língua portuguesa, e vamos à nossa segunda parte da exposição acerca de redação oficial. No capítulo anterior, falamos sobre as características da redação oficial. Vimos que a gente não pode escrever do jeito que a gente quiser. A gente precisa obedecer a certas características: a impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem, a clareza, concisão, formalidade e também a uniformidade. E conforme comentamos anteriormente, a uniformidade diz respeito a uma única forma de apresentação do texto oficial, que é o chamado padrão ofício. É justamente essa a temática da nossa aula de redação oficial de hoje, o padrão ofício. O padrão ofício, diferentemente do que se possa imaginar, não é só o padrão para fazer ofícios, não. É chamado padrão ofício porque ele é o padrão oficial, é o padrão que se espera encontrar em redações oficiais. Naturalmente, o padrão ofício serve para fazer ofício, mas também servirá para memorandos, avisos, mensagens, exposições de motivo e por aí vai. Mas, enfim, convém que nós comecemos observando como é essa distribuição gráfica do padrão ofício. Observe que temos 8 elementos. Na realidade, há quem diga também algo acerca das informações que aparecem aqui em cima de maneira centralizada. Na realidade, essas informações que vêm aqui em cima constituem o timbre do papel. O timbre do papel já vem no próprio papel, ou seja, por isso que é timbre do papel, o papel é timbrado, já vem impresso no próprio papel. E essa impressão deve trazer não só o brasão nacional, mas também o poder, se executivo, legislativo ou judiciário, dizendo também qual é o órgão, o endereço, o telefone, o fax, e-mail, enfim, todas as informações para que a pessoa que receba aquele ato comunicativo tenha condições para responder, se for o caso. Naturalmente, nem sempre todas essas informações aparecem aqui no timbre. Por isso, o Manual de Redação da Presidência da República sugere, se for o caso, inserir as informações no rodapé, como se fosse uma notinha de rodapé. Mas, enfim, rigorosamente falando, a primeira parte do padrão ofício é justamente essa: tipo, número e a sigla. O que eu preciso de que você visualize aqui é a estrutura, o esqueleto do padrão ofício, para você guardar a posição de cada coisa. A prova vai perguntar posição para você. O que é a direita, o que é a esquerda e por aí vai. Portanto, fique ligado. A maioria dos elementos vem com marginação à esquerda. É o caso do tipo, número e sigla, é a primeira informação que aparece. Logo na sequência vem a data, que é a única coisa que vem com alinhamento à direita. Nada mais vem à direita, somente a data. Deixe um espaço. Observe que a única situação em que a gente não deixa espaço é entre o tipo, número e sigla e a data. A partir daí, para todas as outras informações, sempre haverá espaço. Haverá espaço entre a data e o endereçamento, haverá espaço entre o endereçamento e o assunto, entre o assunto e o vocativo, entre o vocativo e o primeiro parágrafo, entre o primeiro parágrafo e o segundo, entre o último parágrafo e o fecho, e entre o fecho e a indicação do signatário e o cargo. Ou seja, tudo tem espaço. Somente entre o tipo, número e sigla e a data você não coloca espaço. Tranquilos? Professor, e a quantos centímetros mesmo, hein? De fato, vira e mexe alguém faz essa indagação. O Manual de Redação da Presidência da República, que atualmente está em vigência, é de 2002. O manual anterior era de 92. Em 92, pense na situação, a administração pública tinha máquinas de datilografia. Eita, meu amigo, em máquina de datilografia, lembra a máquina de datilografia? Lembra? Você fazia curso de datilografia, não era para memorizar o teclado, não. Você fazia curso de datilografia para desenvolver a musculatura dos dedos. É sério, meu amigo, era um peso danado aquele mecanismo da máquina de datilografia. E pense quando era cópia carbonada, um papel, uma folha de carbono, outro papel, uma folha de carbono, um terceiro papel. Meu amigo, para a impressão sair na última folha era um esforço hercúleo. Pam, 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 pam. Pá,
Pam, 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 pá. Cara, era um sofrimento. Pensa, nessa época, em 92, você tinha máquinas de datilografia. E em máquina de datilografia não havia essa história de Ctrl+C, Ctrl+V que nós temos no computador hoje não, meu amigo. Se você errasse alguma coisa no meio do caminho, você tinha que tirar o papel e começar tudo de novo. Por isso, para a máquina de datilografia, tudo já tinha de ser previsto. A primeira edição do manual traz medida para tudo. A questão das margens, a questão da distância de um elemento para o outro, a quantidade de tabulações, que era para você, no caso, deslocar lá para a formação dos parágrafos. Você tinha tudo. Isso porque, se na datilografia você errasse no início, no meio do caminho, com certeza você teria problemas. Aliás, poderíamos dizer, nas palavras do Capitão Nascimento, lembra lá do Capitão Nascimento de Tropa de Elite? Nas palavras do Capitão Nascimento, se na datilografia você começasse errado, parceiro, no meio ia dar merda. Meu amigo, na datilografia você tinha que começar certo desde o início. Mas, graças a Deus, em 2002, quando a segunda edição do manual foi lançada, a administração pública já estava praticamente toda informatizada. Ou seja, já tínhamos computadores e para os computadores não havia tamanha necessidade de você milimetrar as coisas. De fato, o manual estabelece as margens externas. Imagine que isso aqui seja a margem física do papel. Passe o dedo aqui. Vai cortar o seu dedo. Isso é a margem física do papel. Da margem física para essa parte interna do documento, você deve deixar 5 centímetros. Entre essa margem física e a esquerda, 3 centímetros. Já aqui, na margem direita, metade, 1,5 centímetro. E aqui embaixo, ficou apertadinho, mas seria no mínimo também 1,5 centímetro. Por que no mínimo? Ora, porque eu não sei exatamente onde a redação vai acabar. Se a redação for até o máximo lá embaixo, é no mínimo 1,5. Mas se porventura terminar no meio do caminho, essa margem de baixo pode ficar um pouquinho maior. Mas enfim, temos 5, 3, 1,5, 1,5. Eis as margens externas. Internamente, o manual prevê o recuo paragrafal. Veja que o recuo paragrafal ocorre aqui para o vocativo, ocorre para os parágrafos do texto, igualmente ocorre para o fecho. Esses recuos paragrafais, todos eles têm a mesma medida, 2,5 centímetros. Ou seja, temos as margens 5, 3, 1,5, 1,5 e 2,5 o recuo paragrafal. Fora isso, o manual não estabelece espaçamentos rigorosos entre as partes. Deve haver algum espaçamento. Agora, se serão 2 linhas ou 3 linhas, ficará a critério de acordo com a extensão do próprio texto que você vai utilizar. Naturalmente, entre os parágrafos do texto, você deixa apenas um único espaçamento. Pois bem, mostradas essas medidas, vamos então voltar à questão da disposição das partes do padrão ofício. Começamos então com tipo e número seguido de sigla, depois vamos voltar um por um e fazer comentários. Mas, primeira coisa, à esquerda, tipo, número, sigla. Seguido da data, que é a única coisa com alinhamento à direita. Volta para a esquerda, endereçamento. Ainda à esquerda, indicação do assunto. Recuo paragrafal de 2,5. Vem o vocativo, que é aquela fórmula inicial para você estabelecer o contato com a autoridade. Vem os parágrafos do texto, todo mundo com recuo paragrafal de 2,5 centímetros. E finalmente o fecho, que é justamente a fórmula de despedida. E no final das contas, observe, a única coisa centralizada é a identificação do signatário. Naturalmente aqui temos o nome, que é grafado com letras maiúsculas, todas maiúsculas, centralizado, e temos a indicação do cargo, que só precisa da primeira letra, só da inicial maiúscula. Conforme disse, esse é apenas um esqueletinho para você visualizar as 8 partes do padrão ofício. Para quem considera, a 9ª parte seria, no caso, o timbre do papel, mas basicamente 8. E observe, a maioria das indicações ficam com alinhamento à esquerda, a única coisa à direita é a data, a única coisa centralizada é a identificação do tipo, aliás, do signatário. Já as outras, ou vêm com alinhamento à esquerda ou com recuo paragrafal.
Até aí, beleza? Memorize, tire uma foto mental. Deixa eu retirar um pouco desses elementos aqui. Tire uma foto mental deste esqueminha. Para quê? Para você lembrar no momento da prova a posição de cada elemento, porque o examinador vai sim perguntar isso para você. Tire. Peraí, mais para ficar melhor, comigo aqui do lado. Isso, tirou a foto mental? Beleza. Guarde a disposição de todos os elementos, você vai precisar para resolver itens de prova. Mas, como eu disse, vamos verificar ponto a ponto cada um desses registros aí. Começamos com tipo e número do expediente. A indicação deve ser feita sempre assim, tipo, número, seguido da sigla. Veja, é tipo, número e sigla. Se um item de prova trouxer informação para você, mas sem a indicação do número, sem a indicação dessa abreviatura aqui, ó, aviso 145/2012, sem essa abreviatura número, certo ou errado? Certo. O essencial é o tipo, o número e a sigla. Fica ligado nesse detalhe. Um outro item de prova trouxe a abreviatura número, mas não apresentou para você isso daqui, 2012. Ficou aviso número 145 SG. Certo ou errado? Certo. O essencial é tipo, número e sigla. Se porventura, então, a abreviatura do número for retirada, se porventura a indicação do ano for retirada, sem problema, você pode considerar o registro correto, mesmo porque no caso do registro aqui da data, lembre-se, a data virá logo na sequência. Mas o usual, de fato, é que você tenha essas informações, mas o mínimo necessário é que você tenha a indicação do tipo, neste caso um aviso, o número e a sigla da unidade que o expede, nesse contexto aqui a Secretaria-Geral. Eis um outro exemplo, ofício número 17 e aqui SRH, Secretaria de Recursos Humanos. Bem, chamada a atenção para essa questão da disposição e a necessidade de você colocar ao menos o tipo, o número e a sigla, devo questionar o que um examinador pode perguntar para você em uma indicação tão simples assim. Ora, ele pode questionar, por exemplo, o seguinte, está lá, na linha tal do texto, a substituição do termo ofício pela abreviatura OF ponto, mantém a correção e atende às normas de redação oficial. E aí, posso tirar o ofício e colocar somente um OF ponto? Utilizar a estrutura abreviada? Posso? Posso? Particularmente, eu entendo que, tendo em vista a formalidade do documento, é melhor colocar por extenso, mas o próprio Manual de Redação da Presidência da República traz exemplos nos quais aparece OF abreviado, aparece MEM, MEM abreviado. Moral da história, podemos sim abreviar, não há problema. Você pode abreviar. Então, a indicação do tipo do documento pode ser abreviado sem nenhum problema. Portanto, se o item de prova trouxer para você o registro com OF ponto, número 17, certo gabarito, pode, no caso, considerar certo, porque de fato pode ser abreviado. Os exemplos que aparecem no Manual de Redação da Presidência da República nos permitem admitir o registro desse jeito. Tranquilos? Muito bem, avancemos então. Falamos sobre o registro do tipo e número, que é a primeira coisa que vem registrada à esquerda. A segunda coisa é a data, local e data, que é a única coisa registrada à direita. Olha aqui, coloquei um exemplo para você. Naturalmente, se olhou para cá, estranhou alguma coisa? Estranhou? Ótimo. Se você estranhou, é um excelente sinal. Isso quer dizer que há esperança. De fato, ao olhar para esta data aqui, alguma coisa você tem de estranhar, meu amigo. Mas vamos lá. Algumas indagações que podem ser feitas acerca da data. Eu coloquei aqui apenas Brasília, não coloquei Brasília DF. É assim mesmo? Ou eu sou obrigado a colocar Brasília DF? Veja, na prática é comum que as pessoas coloquem Brasília DF, ou então São Paulo SP. É comum se coloque. Por quê? É para facilitar a referenciação espacial para quem vai receber o ato comunicativo.
No caso de Brasília, tudo bem, a gente sabe que é a capital do país, está aqui no Distrito Federal, mas vai que de repente me chega aqui uma correspondência de São Sebastião do Sacramento de Munhuaçu. Fala sério, onde é isso? No interior de Minas Gerais. Então, se você coloca /MG, lógico que isso facilita a localização espacial. Ah, uma correspondência de Minas, lá no interior de Minas. Facilita? Facilita. Então, é comum, na prática, as pessoas colocarem aqui a sigla. Na prática. Vale lembrar o que vai ser cobrado de você na prova é a linda teoria do Manual de Redação da Presidência da República. Na prática, as pessoas colocam. E parece que é obrigatório, né? Na prática, na teoria, não é. Nenhum exemplo que consta do Manual de Redação da Presidência da República registra aqui a sigla, o que nos leva à conclusão de que você pode sim dispensar a unidade federativa. Pode-se dispensar a unidade federativa. É o primeiro detalhe. Tranquilos? Muito bem. Segundo detalhe. Coloquei 05 de março de 2013. Tudo certinho? Isso. Registro de data não leva zero. Seja na indicação do dia, seja na indicação do mês, não registramos zero nas datas. Então, tchau, tchau para esse zero aí. 5 de março. Veja que aqui eu coloquei por extenso com a preposição de e tudo. É assim mesmo? Ou eu também poderia dizer 5 de março de 2013. Poderia colocar barras ou então hífens aqui? Poderia. Lembra, a gente na aula passada falou que as datas também podem ser registradas com barras ou hífens. Posso colocar aqui? Posso? Posso? Não, não pode. A data oficial do documento é sempre por extenso, com preposição e tudo. É a segunda coisa que você precisa guardar. Por extenso. Aquela história de barras ou hífens é para dentro do texto. Dentro do texto você pode registrar a data por extenso, pode colocar com barras, pode colocar com hífens dentro do texto. Mas a data oficial do documento obrigatoriamente é por extenso, com preposição e tudo. E isso nos leva ao registro, sempre por extenso, do nome do mês. Observe que aqui eu coloquei em março com a inicial maiúscula. É com maiúscula mesmo? Tem de ser com minúscula ou tanto faz? E aí? Fala sério, a gente nunca para pensar nessas porcarias, até que a porcaria aparece no item da prova. É por isso que eu já te assusto aqui, para o examinador não te assustar lá. Sou obrigado a colocar as preposições, sou obrigado a escrever por extenso, mas eu utilizo maiúscula? Não. Nome de mês é substantivo comum, portanto aqui a inicial é minúscula. Vou até colocar aqui minúscula. Tranquilos? E agora vem o que eu posso chamar de preciosidade. Isso que eu vou falar agora dificilmente vai aparecer na sua prova. Mas, como nunca se sabe quando você vai precisar saber esses detalhes, vou te dizer agora. O registro do ano ficou assim, 2.013, e eu não coloquei o pontinho final. E aí, tudo certinho? Claro que não. É o contrário. O registro de ano é o único tipo de registro em que você não coloca esse pontinho. Por outro lado, o registro da data é uma frase. Tudo bem que é uma frase simplificada, né? Você quer dizer, esta correspondência foi escrita em Brasília em 5 de março de 2013. Você simplifica a estrutura para Brasília, 5 de março de 2013. É uma estrutura simplificada, mas é uma frase. Em sendo frase, necessariamente termina em ponto final. Tranquilos? Isso quer dizer que no final das contas, deixa eu apagar aqui essas observações, no final das contas, este registro que aqui está é um registro errado e o registro correto seria esse daqui, ó. Brasília, 5 de março, inicial minúscula, de 2013, sem um pontinho e na sequência o ponto final para fechar a frase, que é a data. Vale lembrar, esse pontinho só não aparece justamente nas indicações de data. Em outro contexto você registraria sim o pontinho. Se você fosse registrar, por exemplo, um valor qualquer.
5.500 resmas. O pontinho aparece separando as unidades de milhar das centenas simples. Se você fosse registrar o nome de uma lei, o número de uma lei, lei número 8.112, observe, o pontinho está lá. E na sequência, 1990. Observe que é justamente o registro do ano que não traz a indicação do pontinho. Valor monetário, mesma história. Olha o pontinho lá. Ou seja, esse pontinho é registrado sempre que você precisa separar as unidades de milhar das centenas simples. A única exceção é para as indicações de anos. Você não coloca o bendito pontinho. Aliás, aproveitando que nós estamos aqui, pergunto, como é que fica esse numeral, esse valor aqui, por extenso? Na prática, você só tem uma situação em que você é obrigado a registrar de forma duplicada o numeral, quando você tem valores monetários. Em outras situações, fica a seu critério registrar ou na forma de algarismo ou por extenso. Mas a única situação em que você tem de registrar de forma duplicada é valor monetário. Com o dinheiro não se brinca, meu amigo, não se brinca. E olha que mesmo registrando duplicado, o povo ainda carrega. Imagine se não duplicar. Então, duplicando isso aqui, já tem algarismo, agora é por extenso. Como é que vai ficar? Alguém pensou R$1.000. Será assim, com H? Ou será que seria R$1.000? Sem o H. Ou seria suvinamente R$1.000. E aí, qual dos três? Ah, você pensou nesse aqui? Não, sinto muito, não é este. Um com H nunca existiu nem sequer no português histórico. Na língua portuguesa não existe um com H. Professor, e o cheque? E o cheque? Ah, bom, o cheque. No cheque, para evitar falsificação, é admissível que você coloque um com H para evitar adulteração. Agora, fala sério, há pessoas também que escrevem 3 com I para evitar a falsificação de 3 para 13. Mas em algum outro lugar, em sã consciência, você vai escrever 3 com I? Não, porque essa palavra não existe. Consequentemente, um com H, tudo bem, quer pôr lá no seu cheque? Coloque. Mas saiba, a palavra não existe. Portanto, não utilize em nenhum outro lugar essa palavra um com H. Muito bem, ficamos então com 1.000 ou simplesmente 1.000. Qual dos dois? Somente 1.000. O numeral é 1.000, somente 1.000. Quem precisa ser antecedido de 1 são os coletivos, substantivos coletivos. Milhão, bilhão, trilhão. 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão. Esses precisam de 1. Por que eles precisam de 1? Para diferenciar do meio. Existe meio milhão, então existe 1 milhão. Existe meio bilhão, então existe 1 bilhão. Existe meio trilhão, então existe 1 trilhão. Existe meio mil? Não. Se não existe meio mil, não existe 1.000. O numeral é simplesmente 1.000. Tranquilos? Vai lá dar uma espichada nessa canela aí, daqui a pouco a gente volta.